Senhoras e senhores, bom dia. Daremos continuidade às atividades da Semana da Mulher do Ministério Público do Estado de São Paulo. Para compor a mesa dos trabalhos, convidamos Excelentíssimo Senhor Doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional. Excelentíssima Senhora Doutora Samara Schuch Bueno, advogada do escritório Opsi Blum. Excelentíssima Senhora Doutora Marina de Oliveira e Costa, advogada do escritório Opsi Blum. Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Luiz Sarrubo, Subprocurador-Geral de Justiça de Políticas Criminais e Institucionais. Excelentíssima Senhora Doutora Valéria Dias Escarance Fernandes, Promotora de Justiça, Coordenadora do Núcleo de Gênero. Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Excelentíssimo Senhor Doutor Augusto Eduardo de Souza Rossini, Vice-Secretário Executivo da Procuradoria de Justiça Criminal. Senhores membros do Ministério Público, servidoras e servidores, senhoras e senhores. Convidamos também para compor a mesa dos trabalhos, Excelentíssima Senhora Doutora Ana Paola Ferrari Ambra, Promotora de Justiça do Grupo de Atuação Especial de Enfrentamento à Violência Doméstica, GEVID Núcleo Oeste. Convidamos o doutor Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, Subprocurador-Geral de Justiça de Planejamento Institucional, para a sua saudação. Bom dia a todas e a todos, né? Em nome do doutor João Paulo Ismânio, que faria a abertura aqui dessa palestra, vim fazer um agradecimento pela presença de vocês. É que o doutor Ismânio está reunido com o prefeito de São Paulo, o prefeito Dória, para tratar das questões relacionadas ali a Cracolândia, né? Questão de drogas, de álcool, uma questão extremamente grave na cidade de São Paulo. Mas hoje é um dia de festa, de comemoração, quando nós nos reunimos, e na verdade eu apenas juntei algumas pessoas, mas o mérito todo desse evento é da doutora Valéria e de várias pessoas que ajudaram a coordenar esta semana. Durante a discussão a respeito dos diversos temas, foi muito interessante porque se optou em tratar de questões relacionadas não só à violência contra a mulher, questão de saúde da mulher e também, hoje, sobre um tema extremamente importante no nosso dia a dia, que muitas vezes a gente acaba esquecendo da relevância e das consequências disso, que diz respeito à questão do envolvimento da família, né, dos nossos filhos e toda a família com essas novas tecnologias da internet. Então eu faço desde o início aqui um agradecimento ao meu colega doutor Mário Luiz Sarrubo, né, Subprocurador-Geral de Políticas Criminais, que tem uma responsabilidade imensa no Ministério Público aqui sobre esse tema, né? Obrigado pela presença, Mário, pelo prestígio de você estar presente aqui. A doutora Ana Paola também, doutora Valéria, doutora Marina, advogada do escritório Opsi Blum, e a nossa palestrante, a doutora Samara, né? Doutora Samara, que é uma especialista nessa área, de um escritório que tem uma grife que é conhecido nacionalmente e internacionalmente pela sua especialização nesse tema. E, com certeza, ela vai ter muito que contribuir nessa matéria. Quero registrar também, e não poderia deixar de registrar, a presença do doutor Augusto Eduardo de Souza Rossini, que é um estudioso desse tema, né, que é uma pessoa que tem contribuído muito no Ministério Público,
tanto na questão da segurança dessas informações, como, junto com o doutor Mário, buscar se criar aqui no Ministério Público um núcleo que trata das questões de crimes de informática, né, Mário? Então, desde logo, eu devolvo a palavra à doutora Valéria. Direto, doutor Mário, o senhor quer fazer alguma saudação? Tá ok. Então, desde logo, passo a palavra para a doutora Samara, renovando aí os nossos agradecimentos em nome do doutor Ismânio, em nome do Ministério Público de São Paulo, e também o agradecimento a todo o escritório Opsi Blum por ter cedido a presença da senhora e da doutora Marina nessa manhã. Obrigado. Convidamos a doutora Samara Schuch Bueno, advogada, para proferir a palestra Cuidados com a utilização das novas tecnologias. Como proteger sua família. A doutora Samara Schuch Bueno é advogada associada do escritório Opsi Blum, Bruno Abruzio e Vanzorf Advogados Associados, com atuação especializada em direito digital e eletrônico, comércio eletrônico, crimes digitais e fraude, propriedade intelectual, responsabilidade civil e educação digital. Pós-graduada em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Especializada em empreendedorismo corporativo pela Babson University, em Boston. Coautora do livro Educação Digital, publicado pela editora Revista dos Tribunais, em 2015. Membro da Comissão de Direito Digital e Compliance da OAB São Paulo. Membro do NET Educação Digital, palestrante em diversas instituições. Com a palavra, a doutora Samara. Bom dia a todos. Agradeço imensamente a oportunidade que nos foi cedida pelo Ministério Público. Agradeço pessoalmente o doutor Paulo e todos os componentes da mesa. E agradeço a presença de vocês para a gente conversar um pouco sobre novas tecnologias e educação digital, que é um tema extremamente novo, intrigante e que já faz parte do nosso dia a dia. Bom, eu sou advogada no escritório Opsi Blum, que atua nessa área, especializado nessa área de direito digital e eletrônico. Estou lá já há 6 anos e, nesse período, tive a oportunidade de tratar de diversos casos envolvendo crimes digitais e ilícitos digitais, no geral, cíveis. Muitos desses casos foram bastante relevantes para a gente, porque não envolveram só a complexidade jurídica e a inovação que se exige de um advogado no momento de tratar de um caso que envolva direito digital ou tecnologia, mas porque esses casos envolveram a gente emocionalmente. Nós tivemos, principalmente em 2014 e 2015, no escritório, um crescimento enorme de casos envolvendo crianças e adolescentes vitimados na internet, vitimados pela utilização indevida da tecnologia. E, em razão disso, em 2014 e 2015, nós criamos uma empresa, que é um braço do escritório, e que se chama Netix Educação Digital, que tem o objetivo de educar digitalmente professores, pais, crianças, adolescentes, e tratar um pouco dessa área de responsabilidade social, né? O que nós estamos fazendo não só para combater e reprimir esses ilícitos na internet e envolvendo tecnologias, mas o que a gente pode fazer para evitar com que eles continuem acontecendo. Foi aí que, em 2014, surgiu o Netix, e por meio dessa empresa, aqui tem uma fotinha lá do site, a gente promove diversas iniciativas, desde livros que são escritos sobre o tema, reunindo opiniões de médicos, pedagogos, psicólogos, juristas, para que se fale um pouco mais sobre isso aqui no Brasil. E disponibilizamos lá diversos materiais. Nós damos palestras em escolas particulares, públicas, nos envolvemos em diversos projetos sociais e disponibilizamos lá no site materiais didáticos para que todos tenham acesso a esse tipo de educação, né?
Uma ferramenta muito importante, por exemplo, que é disponibilizada no site a título gratuito, é a ferramenta de controle parental. Não sei se vocês já ouviram falar, uma ferramenta que permite que os pais monitorem e observem o que é feito pelos filhos na internet, em que sites ele navega, que tipo de conteúdo ele acessa, por meio de emissão de relatórios, o que faz com que você tenha mais acesso ao seu filho para conversar sobre temas que ele tem eventualmente acessado na internet e que você ainda não tenha conversado com ele sobre, né? Então, o site depois fica aqui, é o netixedu, de educação.com.br, para vocês analisarem depois e conhecerem um pouco do trabalho. E para começar hoje a nossa conversa, eu vou contar para vocês um caso real que nos envolveu muito, e eu digo para vocês que depois desse caso que o NETIC surgiu, porque envolveu emocionalmente todos os advogados do escritório. Nós fomos procurados em 2014 por uma jovem de 17 anos e pelos pais, e aqui eu vou chamá-la de Alfa, para contextualizar. E a Alfa vinha passando por um problema enorme de exposição na internet. Ela tinha uma vida de adolescente normal, ela estava no 2º ano do ensino médio, era de uma família de classe média alta, que é a classe que tem acesso à tecnologia hoje no Brasil. A gente sabe que a inclusão digital ainda alcança proporções baixas da nossa sociedade. Os pais eram empresários, super instruídos, bem-sucedidos, tinham acesso à informação. Tinha 2 irmãos, ela já tinha trabalhado como modelo, então para ela era comum, ela se sentia confortável com a exposição da imagem dela. Ela queria estudar direito, ela tinha o sonho de ser advogada, e ela namorava, na época, um menino da idade dela, adorava tecnologia. Ou seja, uma menina completamente, que tinha uma rotina completamente comum, que estudava numa escola boa, particular, com uma família bem estruturada, inserida nesse mundo digital. E ela tinha uma característica de se expor extremamente na internet. A internet, as redes sociais, para ela, eram praticamente um diário. Ela dizia lá tudo o que ela fazia durante o dia, os lugares que ela frequentava, ela marcava os locais que ela frequentava no GPS, ela ganhava muita popularidade na escola em que ela estudava, porque ela era muito reconhecida pelos perfis dela nas redes sociais. Então, ela vivia postando fotos com os amigos, e sempre coisas legais, né? Comendo coisas legais, visitando lugares legais, que é aquele tipo de rotina que a gente visualiza na internet. Nunca a gente vê alguém falando que está passando por algum momento ruim, quase nunca, né? As pessoas só mostram o melhor delas nas redes sociais. E um dia, quando a gente começou a conversar, eu perguntei para ela: por que você escolheu se expor tanto na rede? Por que isso te dá prazer? E ela disse: Samara, não basta que eu seja feliz, eu preciso mostrar para as pessoas que eu sou feliz. Se eu não mostrar, não faz sentido. Então, vejam o raciocínio que ela tinha, já com 17 anos, vivendo numa sociedade em que ela foi criada já nessa era digital. E ela percebia que quanto mais exposição ela gerava na rede social, quanto se ela marcasse no GPS o local em que ela estava, se ela postasse fotos dela, e mais curtidas ela recebia, e isso alimentava o ego dela, e ela ficava cada vez mais popular. Então, aquela interação com a tecnologia e com a internet se tornou cada vez mais comum. E ela conheceu, na época, um namorado, um menino que ela começou a se relacionar, teve um relacionamento afetivo. Mesmo padrão de instrução, de informação, também estudava, os pais dele eram advogados, ele gostava muito de tecnologia, queria estudar a tecnologia da informação, e era uma pessoa bastante antenada nas redes sociais e também se aproveitava muito da tecnologia. E eles começaram a se relacionar pessoalmente e digitalmente. Criaram um relacionamento físico e virtual. Às vezes eles se encontravam e às vezes eles não se encontravam, conversavam por webcam, por aplicativos de mensagem, etc. E até que um dia esse namorado convenceu a Alfa
a compartilhar algumas das suas intimidades na webcam e também via aplicativos de mensagem instantâneas. Ela enviou algumas fotos, algumas imagens da intimidade dela e também compartilhou algumas intimidades via vídeo. E esse namorado, na época, printou todas essas imagens e armazenou. Um belo dia, eles acabaram o namoro. E, nesse momento, a Alfa lembrou que ele tinha todas essas imagens da intimidade dela. E ela ficou extremamente preocupada, porque ela percebeu que esse conteúdo ele não tinha devolução. Ela já tinha enviado e já estava armazenado no telefone dele e em outros dispositivos. Ela não sabia se ele tinha compartilhado isso com alguém ou se ele tinha salvado na nuvem. E ela ficou preocupada e pediu para ele, por favor, deleta essas imagens da minha intimidade. Apaga os vídeos que você tem. Não compartilha com ninguém. Agora a gente não se relaciona mais, mas naquele momento a gente tinha um relacionamento de confiança e eu preciso confiar em você agora também, no sentido de que você vai deletar essas imagens e não vai me prejudicar. E ela, inclusive, reforçou na época com ele, eu sou menor de idade, então não faça nada que possa me prejudicar. E a história clássica, né? Hoje é extremamente comum que isso aconteça. O namorado da Alfa vazou essas imagens. Ele tinha grupos no WhatsApp em que ele compartilhava a rotina dele com os amigos dele, grupos de clube de futebol, grupos de apreciadores de carros que ele fazia parte. E ele enviou essas fotos e esses vídeos da Alfa para todos esses amigos, como uma forma de exibição mesmo, né? E, de alguma maneira, essas imagens foram sendo compartilhadas, e chegaram até a escola em que a Alfa estudava. E, em poucos dias, todos os alunos dessa escola, todos os professores dessa escola tinham acesso àquelas imagens da intimidade da Alfa. E ela começou a sofrer bullying e cyberbullying, que já são, inclusive, conceituados pela nossa legislação. A lei do bullying que foi criada em 2015, Lei 13.185. Ela sofria todo tipo de bullying, desde xingamentos até isolamento social, até críticas sobre a sua reputação, conselhos não solicitados, né? E ela foi completamente isolada nessa escola. A própria escola, que deveria ter uma reação de acolher essa menina e de educar aquelas crianças e adolescentes que faziam parte, que eram membros da escola, chegou a pensar em expulsar a Alfa da escola, para se livrar do problema, ao invés de tentar resolver o problema. E ela começou a ficar desesperada, ela não sabia mais o que fazer, ela já vinha pensando em contar para os pais o que tinha acontecido, porque até então os pais não sabiam. Até que um dia, um dos integrantes desse grupo do WhatsApp, que era amigo do namorado, de posse dessas imagens, adicionou a Alfa no WhatsApp, enviou para ela essas imagens e disse, eu tenho as imagens nas minhas mãos. Portanto, ou você sai comigo, ou eu publico tudo na internet. E aí ela começou a ser ameaçada. Nesse momento, ela não aguentou a pressão psicológica, a tortura psicológica que ela vinha sofrendo, e contou para os pais o que vinha acontecendo. Foi aí que os pais procuraram uma delegacia, lavraram um BO e procuraram um escritório para entender o que podia ser feito. Essa primeira reunião com a Alfa foi muito marcante para todo mundo, porque ela era uma menina totalmente desesperada, sem saber o que fazer. E na sala de reunião nós tínhamos vários advogados homens, eu como advogada mulher, e os pais dela. E um dos advogados disse para ela, você vai ter que compartilhar com a gente, com detalhes, tudo o que aconteceu. Porque só assim a gente vai conseguir te ajudar.
E ela disse, tudo bem, mas eu quero conversar só com ela. Porque ela sabia que ela se identificou e se sentiu mais à vontade, sabia que, sendo mulher, talvez eu compreendesse melhor o que ela passou e talvez eu julgasse menos. E, nesse momento, conversando com a Alfa, eu percebi o quanto afetada psicologicamente ela estava. O pai já tinha conversado com ela em tirá-la do estado, da cidade ou até do país. Fez ela morar fora daqui para que ela pudesse reconstruir a vida dela. E ela chegou a falar em algum momento que tinha pensado em se matar. E aí eu precisei sair da reunião e sentar com os pais dela e falar, sua filha está pensando em suicídio e a gente precisa submetê-la a um tratamento psicológico. E meninas que passam por isso todos os dias aqui no país realmente pensam, e algumas inclusive se matam em razão dessa exposição. Aqui eu falo de meninas porque o nosso exemplo é com uma menina, mas a gente já viu casos que envolvem meninos também. Recentemente, houve, inclusive, a aprovação de um projeto de lei na Câmara que torna crime divulgar imagens ou vídeos ou qualquer arquivo que viole a intimidade de alguém sem autorização. É o projeto 5555 de 2013. E lá, ele não fala que a vítima precisa ser necessariamente uma mulher. Ela pode ser mulher ou homem. Ele inclui um artigo no Código Penal, o 140A, no título de crimes contra a honra. E agora esse projeto vai para o Senado, vai ser submetido à revisão e ainda depende da sanção do presidente da República. Mas é um projeto que fala muito, responde muito à sociedade e aos pedidos que vêm sendo feitos e ao clamor em razão de tudo que vem acontecendo na nossa sociedade recentemente, né? E houve uma crítica enorme a esse projeto, porque na época que se discutia o texto a ser inserido no Código Penal, parecia haver um consenso de que esse crime teria que ser incluído no título de crimes contra a liberdade sexual. E quando o texto foi aprovado, ele foi incluído no título de crimes contra a honra. E isso reflete muito a nossa cultura aqui no Brasil. Porque quando a gente viola a intimidade de alguém, a gente só não viola a reputação dessa pessoa, a gente só não causa constrangimento ou vergonha. A gente viola a liberdade sexual dela, porque a gente faz com que ela não possa escolher a maneira com que ela gostaria de exercer sua sexualidade. Então, esse projeto já foi muito criticado e segue agora para revisão. Foi um caso que nos emocionou muito e nos envolveu muito. E aqui, só para resumir para vocês, a gente entrar em alguns detalhes da apresentação, nós instauramos um pedido pedimos a instauração de um inquérito policial à época. Houve uma busca e apreensão autorizada pelo delegado e pelo juiz na residência desse namorado. Todos os dispositivos eletrônicos dele foram coletados e periciados. E ali, na perícia, a gente conseguiu comprovar que ele tinha compartilhado essas imagens, para quem que ele tinha enviado e em que contexto e quando isso foi feito, né? Tivemos ali todos os detalhes da materialidade e da autoria da conduta. Ele foi indiciado, foi denunciado pelo Ministério Público. Agora nós temos uma ação penal em fase de instrução contra ele e contra a pessoa que ameaçou ela, dizendo que tinha essas imagens e que, se não saísse com ele, ele ia divulgar, né? Então, nós temos aqui um exemplo bem sucedido até o momento. Muito provavelmente a gente vai encontrar uma responsabilização. E aí, contando essa história, analisando todos esses fatos, e depois de um tempo também de tudo isso que aconteceu, sentando com a Alfa e conversando com ela aprendeu algumas coisas, né? Ela percebeu que quando a gente compartilha algo na internet, esse conteúdo não tem volta, não tem retorno, ele não tem devolução. Por mais que eu compartilhe e em seguida apague aquele conteúdo, nada me garante que alguém não copiou ou compartilhou ou armazenou aquela informação. Portanto, quando eu publico isso na internet, eu perco totalmente o controle sobre o conteúdo que eu publiquei ou encaminhei, no caso da Alfa, por meio de um aplicativo de mensagens instantâneas. É praticamente impossível saber o número de cópias que foram feitas, e esse conteúdo pode se eternizar na internet.
Quantos casos nós vemos no nosso dia a dia, né, de meninas ou mulheres ou homens que tiveram em algum momento sua intimidade exposta? Aquele caso antigo, já passou muito tempo, mas se você jogar o nome da pessoa no Google, você consegue visualizar aquelas imagens. Esse conteúdo se eterniza na internet não só quando é um conteúdo íntimo, como o nosso exemplo, mas quando alguém comete um erro, quando alguém faz um comentário que pode representar um crime de ódio, que critica muito duramente alguém de uma maneira errada, que reflete algum tipo de preconceito. Esse tipo de conteúdo, ele gera revolta nos usuários em geral e ele é muito printado e compartilhado e se eterniza na internet. Isso cria um estigma que pode acabar com a vida das pessoas, né? Pode ser que daqui a alguns, no caso da Alfa, a gente conseguiu conter o vazamento das imagens. Mas se elas tivessem vazado publicamente, muito provavelmente ela não conseguiria atuar como advogada em um escritório de advocacia como ela sonhava, em razão da reputação dela. Já se fala hoje em análise de currículo em Big Data. Nós fazemos isso lá no escritório. Quando nós contratamos um estagiário ou um advogado, nós pesquisamos a vida inteira dele na internet. E a gente descobre tudo sobre a pessoa. É impressionante. Nome de pai, de mãe, RG, CPF, hábitos, lugares para os quais viajou recentemente, enfim, a gente consegue obter milhares de informações que estão no Google e são públicas. E, em razão disso, inclusive, o CEO do Google se manifestou recentemente dizendo que, muito provavelmente, alguns jovens, terão que mudar de nome no futuro para que eles consigam, para que eles tenham o direito de viver em paz. Para que esse conteúdo do passado deles seja esquecido. Já há, inclusive, a discussão também de um tema no direito novo aqui no Brasil, que a gente chama de direito ao esquecimento, e que teve origem na Europa e nos Estados Unidos, em que se discute o direito das pessoas serem esquecidas na internet, porque determinados fatos não precisam ser lembrados, porque prejudicam mais a vida dessa pessoa atualmente do que ajudam, né? E aqui milhares de outros exemplos de casos reais que certamente vocês visualizam no dia a dia de vocês. E eu trouxe alguns exemplos, né? Um sequestrador que planejou um sequestro com base em informações que uma criança postava na rede social. Então, esse caso aqui é um caso de um menino de 9 anos que publicava na rede social dele, ele já tinha uma rede social, um celular, um dispositivo, enfim. E ele publicava fotos com uniforme, então o sequestrador sabia em que escola ele estudava. Ele publicava foto no ambiente de trabalho dos pais. Então, o sequestrador sabia onde os pais trabalhavam. Ele publicava fotos na residência dele, ele marcava os lugares que ele frequentava no GPS. Não subestimem uma criança de 9 anos, eles sabem fazer tudo isso. É incrível a capacidade que eles têm de decifrar esse mundo digital e que nós, que nascemos na era analógica ainda, temos dificuldade, né? Tem um caso muito curioso, inclusive, com a minha irmã. Eu tenho uma irmã de 6 anos, e quando ela tinha uns 3, 4 anos, meu pai começou a permitir que ela jogasse joguinhos no celular. E ele ficava do lado, olhando os joguinhos, e ela vestia as bonecas no celular, etc. Até que um dia ele recebeu uma conta, acho que de R$900, no cartão de crédito, para pagar as moedinhas do jogo na Apple. De alguma maneira, ela comprou moedinhas no jogo. E aí você pensa, ela tinha 4 anos. Sim, ela tinha 4 anos. Então, é perigosíssimo, né? E os pais, nesse caso aqui do sequestro, têm uma resistência enorme em vigiar, em monitorar e acompanhar o que os filhos acessam na internet, porque eles pensam que, dessa forma, eles estão invadindo a privacidade da criança. Mas, no final das contas, se essa criança prejudicar alguém por meio da utilização dessa tecnologia ou da internet, quem responde até que ela tenha 18 anos de idade completos? O próprio pai, ou a própria mãe, o responsável. Então, essa vigia, esse acompanhamento, ele não só é permitido
por lei, como é um dever legal, né? E aqui alguns outros casos. Redes de pedófilos usam jogos online para encontrar novas vítimas. É cada vez mais comum hoje que joguinhos tenham um chat dentro do joguinho, em que a criança conversa com os outros jogadores que estão ali no local, e alguns pedófilos se utilizam dessa tecnologia, desse mecanismo, para conversar com crianças. A gente acabou de falar, né, da responsabilidade do pai pelo filho. Então, se um aluno publica uma foto de uma professora e ele causa algum constrangimento na internet, o pai responde civilmente. E o crescimento diário das fraudes por meio eletrônico, né, às quais todos nós estamos submetidos e podemos ser submetidos em algum momento. Esses são alguns exemplos de casos. E a gente justifica todo esse comportamento por um raciocínio histórico e bastante breve aqui da nossa população, que envolve 3 momentos na sociedade muito contrastantes, né? Pelo menos a nossa sociedade hoje, grande parte dela viveu em uma época ditatorial, em que muitos direitos eram restritos, não havia possibilidade de expressar a sua opinião ou de ter acesso à informação em sua integralidade, e principalmente no que tange à expressão do que você pensa, era tudo muito restrito e proibido, sob pena muitas vezes de tortura ou morte à época. E a gente passa por uma época de democratização, em 1988, em que a Constituição Federal nos garante todas essas liberdades, de um momento para o outro. E aí a gente tem a população aproveitando ao máximo essa oportunidade, né, expressando cada vez mais o que pensa e fazendo questão de exercer esses direitos. Em 1990, no meio da década de 90, a gente tem acesso à internet, que potencializa todos esses direitos, que nos permite exercer o pensamento e direito à liberdade de expressão de uma maneira sem fronteiras. Eu alcanço a pessoa que eu quiser fora do Brasil rapidamente, mesmo que ela não fale a minha língua, ela copia o que eu escrevi, ela joga no Google Translator e ela me entende. Ela traduz o que eu escrevi, né? A diferença é que nos primeiros 2 regimes nós tínhamos uma carta com regras que deviam ser seguidas. Nós tínhamos um parâmetro para seguir. Regras que eram impostas ou que eram desejadas. E na terceira era, que é a era da internet, a gente não tem uma carta, a gente não tem um regulamento, a gente não tem algo que nos ensine a ser um cidadão digital. Isso não quer dizer que a internet é um território sem leis. Todas as leis que nós temos no país se aplicam à internet. Mas ninguém nos explicou, por exemplo, que aquele pai que fala para uma criança, por exemplo, que ele não pode falar com estranhos na rua, essa regra se aplica à internet. Ele não pode falar com quem ele não conhece na internet. Até porque essa pessoa pode fazer-se passar por outra. Tem algumas regras que elas são adaptáveis para o mundo virtual, mas que, como cidadãos analógicos, a gente não teve a sensibilidade e não foi educado para proteger, para se proteger, para proteger a gente mesmo e para proteger as pessoas que convivem com a gente desses riscos que existem na internet. Então, eu trouxe aqui algumas sugestões e dicas finais para que a gente compartilhe um pouco desse conhecimento que a gente vem adquirindo ao longo dos casos e dos tempos que são tratados lá no escritório. Primeiro de todos, conteúdo digital não tem devolução. O tempo médio de compartilhamento de algo que foi publicado na internet é de 10 segundos. Ou seja, muitas vezes a gente recebe alguns clientes lá no escritório que falam assim: eu publiquei o conteúdo, mas eu apaguei em seguida, porque eu sabia que podia me prejudicar. Não é garantia de nada. Não há como evitar o compartilhamento disso. E um caso que exemplifica muito bem esse contexto é o caso da Mayara Petruzzo, que muitos de vocês devem lembrar. Em 2008,
Ela era uma estudante de Direito, estagiária em um escritório de advocacia. Ela publicou no Twitter dela: "Nordestino não é gente. Faça um favor a São Paulo e mate um nordestino afogado." Era uma menina sem instrução? Não. Era uma menina que sabia que esse tipo de expressão poderia caracterizar um crime? Sim, ela era estagiária de Direito em um escritório de advocacia. Mas o que levou ela a publicar isso, então? As pessoas se sentem muito protegidas atrás do computador. É uma sensação de anonimato enorme. Você está fechado numa sala sozinho, na frente do computador, você está sozinho, como se ninguém estivesse vendo o que você está fazendo. Essa é a sensação que eles têm. Mas não, aquilo é um auditório. Ali você se mostra para todo mundo, no Brasil e fora do Brasil. E quando ela publicou isso, em 2008, vários problemas surgiram, inclusive o Ministério Público instaurou um inquérito para que fosse apurado o cometimento de crime. Ela foi condenada, inclusive, a 2 anos e 8 meses de detenção. Já faz tanto tempo, 2008, mas ela nunca vai ter esse episódio esquecido, porque se você jogar o nome dela hoje no Google, Mayara Petruzzo, esse é o primeiro conteúdo que você encontra em toda a primeira página do Google. Então, conteúdo digital não tem devolução. Essa é a primeira lição de hoje. A segunda é que você é constantemente observado. Não só pelos provedores de internet, que quando você começa a utilizar um serviço do Google, do Facebook, do Twitter, do Instagram, e aí você lê aqueles termos de uso inteiros, né, que dizem todas as regras que você tem que seguir na plataforma, só que ninguém lê aquilo. Ali está escrito que eles vão coletar diversos dos seus dados. Muitos desses provedores coletam, inclusive, a sua geolocalização no GPS, para traçar os lugares que você frequenta e qual a publicidade, por exemplo, que ele pode fazer naquela região que vai ser mais interessante para você, porque você está próximo, né? Mas você é observado por todo mundo, por todos que estão conectados na internet. Por isso que a gente orienta: não diga nada online que você não fosse colocar num enorme outdoor com o seu rosto ilustrado na frente da escola em que você estuda, ou na frente do local em que você trabalha, ou na sua vizinhança. Esse é um primeiro raciocínio bastante importante para evitar qualquer problema. Uma outra questão é que não existe anonimato na internet. Muitas pessoas criam perfis falsos ou páginas anônimas, páginas fakes, que a gente chama, né, falsas, blogs em que o titular não se identifica. Mas existe já uma legislação aqui no Brasil, que é o Marco Civil da Internet, que obriga todos esses provedores de internet a armazenarem os dados de navegação de todos que se conectam à internet. Então, é óbvio que para identificar alguém que se fez anônimo em algum momento, eu preciso de uma ordem judicial, a lei me exige isso, mas essa ordem judicial pode ser obtida na esfera civil ou criminal. Na esfera civil é extremamente rápida, em 48 horas, a média de tempo em que a gente consegue uma ordem de quebra de sigilo de um perfil anônimo, por exemplo. E o raciocínio é mais ou menos o seguinte: para eu me conectar à internet, aqui eu dei o exemplo da Vivo, né, que é um provedor de conexão à internet. Eu contrato de uma operadora a banda larga, por exemplo. Essa operadora leva até a minha casa o sinal da internet. Para que eu possa navegar, ela me disponibiliza um número de IP, que é esse código numérico que foi exemplificado aqui embaixo. Para que ela fez isso? Porque ela precisa saber quando a Samara está navegando ou quando a Marina está navegando, para que ela possa, inclusive, cobrar no final do mês a quantia de internet que eu utilizei, por exemplo. É um requisito para a minha navegação. E quando eu acesso um computador ou um celular, por meio deles acesso à internet e entro numa página de uma rede social, por exemplo, o Twitter, que é o exemplo que está aqui no slide, o Twitter, por lei, é obrigado a guardar o IP, o meu IP de navegação, o IP utilizado para criar a página ou para realizar aquela postagem naquela data e naquele horário. Portanto, quando eu preciso saber
identificar o responsável por uma publicação, qual conexão foi utilizada para aquela publicação, basta que eu faça o caminho inverso. Eu ajuizo uma demanda pedindo que o Twitter me informe qual é o IP, identifico a quem pertence aquele IP, a qual operadora de conexão, e essa consulta é pública no site do Registro BR, que é o órgão que administra a internet aqui no Brasil. Eu descubro que esse IP é da Vivo, e eu peço para o juiz expedir um ofício para a Vivo me dizendo quem é o assinante daquela internet. Portanto, você é identificável, plenamente identificável. É verdade que conexões públicas podem ser utilizadas para fins ilícitos, como hotéis, restaurantes, etc. É por isso que é extremamente importante, e já existe lei estadual aqui em São Paulo que exige que esses ambientes públicos que disponibilizam o Wi-Fi consigam individualizar o acesso. Que ele consiga me dizer, ele exija do cliente do restaurante, por exemplo, que ele faça um cadastro indicando, por exemplo, o CPF dele, o RG, o nome, no momento em que ele acessa a internet, porque caso algo dê errado, ele sabe individualizar que foi aquela pessoa que cometeu aquele ilícito. Do contrário, se o local público ou o restaurante não conseguir identificar essa pessoa, ele responde solidariamente pelos danos causados. Ele pode ser condenado a pagar uma indenização, a reparar os danos que aquela pessoa sofreu, né? Até porque ele descumpriu uma obrigação legal. E uma última dica: você nunca sabe com quem você realmente está falando na internet, né? E aqui você tem um humorzinho do sou moreno, musculoso, pareço com Tom Cruise, e a outra moça fala, eu sou loira, alta, olhos azuis, medidas perfeitas, porque justamente por causa daquela sensação de anonimato, as pessoas falam o que elas querem, ou podem se identificar como quiserem na rede. E nós tivemos um caso muito sério no escritório, de um menino, uma criança de 12 anos, que conversava com uma menina, achava que conversava com uma menina na internet, da idade dele, e ele se apaixonou por essa menina, e ele compartilhou com os pais adoraram, acharam super bonitinho, e depois de um tempo descobriram que, na verdade, era um homem de 42 anos que conversava com ele, e descobriram no momento que ele começou a ser extorquido e prejudicado, enfim, foi super abalado, né, em razão dessa tropeçada na internet. E saiba o que o seu filho acessa na internet, ou saiba o que a sua família acessa na internet. É absurdo, mas hoje, no YouTube, por exemplo, existem diversos tutoriais que ensinam brincadeiras perigosas às crianças. Então, por exemplo, o desafio do sal e do gelo. Aí tem 3 meninas lá ensinando a criança a misturar sal com gelo e segurar o sal e o gelo na mão até criar bolha. Quando criou a bolha, aí você concluiu o desafio do sal e do gelo, você pode largar. Existem outras brincadeiras, como a brincadeira do desmaio, que é quando você força o seu amigo a prender a respiração até ele desmaiar. Essas brincadeiras são difundidas na internet como se fossem a coisa mais normal do mundo, né? E tem uma associação, inclusive, que foi criada em Fortaleza, no Ceará, que chama Me Cuida, por um sócio de um escritório de advocacia bastante grande lá. Ele tinha um filho de 15 anos, o menino foi fazer high school nos Estados Unidos, foi estudar fora, e fizeram essa brincadeira do desmaio com ele lá. Só que ele tinha um problema cardíaco que a família não conhecia, nem ele conhecia. Em razão disso, esse menino faleceu, ele não voltou do desmaio dele. E aí o pai dessa criança criou um instituto que chama Me Cuida, em que ele viaja pelo Brasil orientando, já esteve aqui inclusive no Ministério Público conversando com uma promotora, para criar mecanismos de educação para que as crianças não se submetam a isso e para que elas entendam o quanto isso é perigoso para elas, né? E, de novo, acompanhar e controlar o que o seu filho ou a sua família acessa na internet não é invadir a privacidade. É tomar cuidado, né? É cuidar deles. A internet não é um território sem leis, como a gente conversou. Existe o Marco Civil da Internet, que é a legislação específica para tratar de deveres e obrigações de usuários e provedores de internet na rede.
Mas todas as nossas leis se aplicam à internet, né? Nós temos a Constituição Federal, que garante que qualquer dano deve ser indenizado, isso se aplica à internet. Aquele que pratica um ato ilícito e causa dano a alguém tem que indenizar o mal causado a essa pessoa, que está lá no artigo 186 ou 927 do Código Civil. E aqui uma informação importante. Muita gente pensa assim, se eu compartilhar algo na internet que ofender alguém ou prejudicar alguém, eu posso ser responsabilizado. Mas e se alguém fez isso e eu curti essa publicação ou eu compartilhei essa publicação? Eu posso ser responsabilizado também? E o Tribunal de Justiça de São Paulo já entendeu que sim. Que mesmo se você não publicou aquela informação que causou prejuízo a alguém, mas se você compartilhou ou curtiu, você ajudou a propagar aquela informação negativa. E aí tem uma frase de um jornalista inglês que eu gosto bastante, que ele fala que o floco de neve nunca se sente responsável por causar uma avalanche. E esse é o raciocínio do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não basta, se você apenas compartilhou ou curtiu alguma publicação ofensiva, por exemplo, você pode ser responsabilizado por isso. A responsabilidade criminal, da mesma maneira. Aqui eu trago como exemplo os crimes contra a honra, por exemplo, mas qualquer tipo previsto no Código Penal pode ser aplicável à internet, né? Existe um julgado muito interessante do STF, que, falando sobre a internet, ele diz que o Código Penal foi criado em 1940 e quando o homicídio foi tipificado, lá foi escrito matar alguém. Né? E depois da existência do Código Penal, foi criada a arma de fogo. Mas não foi necessário criar um tipo específico no Código Penal para dizer que matar alguém por meio de arma de fogo. Foi criada a pólvora depois do Código Penal. Então, você tem ali um momento em que o meio utilizado para a prática do crime é outro, mas isso não faz com que a lei não seja aplicável. E o mesmo raciocínio se aplica à internet. É um meio novo para a prática de crime. Isso não quer dizer que a nossa legislação não se aplica a esse novo meio. E para finalizar a nossa conversa, eu deixo aqui algumas dicas de cartilhas que estão disponíveis na internet, públicas, no site do próprio Registro BR, no censura.com.br, no site da SaferNet, até no site da Netix, em que existem dicas de fácil compreensão com relação à segurança, não só na internet, mas por meio da utilização das tecnologias, com uma linguagem extremamente acessível, não só para adultos, mas para crianças e adolescentes também. Essa é a cartilha que eu mais gosto, particularmente, que é a cartilha da SaferNet, que é uma ONG sem fins lucrativos que busca educar as pessoas para a utilização das tecnologias ou da internet, também estuda estatísticas, faz diversas pesquisas interessantes. E aqui você encontra a explicação técnica e jurídica, de uma forma muito fácil, sobre vários tipos de incidentes na rede, né? Então, o que é o crime digital, o que é o cyberbullying, o que é o sexting, o que é a chantagem online, o que é o roubo de dados, ou o sequestro de dados, que é conhecido também como ransomware, o que é um software, tem diversas informações legais aqui. O Netix, de novo, inicialmente falamos dele, mas lá no site tem diversos materiais interessantes, inclusive para aqueles que têm filhos. Existem lá no site contratos que foram desenvolvidos com uma linguagem extremamente acessível para a criança, de uma página só, para você imprimir e firmar aquele contrato com seu filho quando você dá um celular para ele, por exemplo. Então, quais são as obrigações que ele deve seguir para ter direito à utilização desse celular, e se ele descumprir, está no contrato, você vai tirar o celular dele. E é algo super ilustrado e acessível para as crianças. Eu agradeço novamente a oportunidade de estar aqui e compartilhar esse momento com vocês. Estou totalmente disponível para perguntas. Fiquem à vontade também. Eu vou ficar aqui um pouquinho depois da palestra, se vocês quiserem conversar pessoalmente. E, novamente, em nome do Ministério, do Dr. Paulo Sérgio, agradeço ao Ministério Público e a todos vocês por essa oportunidade. Que foi muito prazerosa para mim, inclusive por ser mulher e estar participando da Semana da Mulher aqui no Ministério Público. Obrigada.
Doutora, muito obrigada pela sua palestra. A gente, na violência doméstica, enfrenta muito. E é o que a senhora falou. Realmente, nos dias de hoje, a internet ela é utilizada como meio novo para a prática de crimes. E, no dia a dia, isso acaba sendo complicado, porque a gente acaba vendo que o número de delegacias especializadas também é pequeno. A matéria é muito nova. Recentemente, nós tivemos uma situação, antes de abrir rapidamente para as perguntas, onde um agressor, no inquérito policial, onde havia uma medida protetiva, ele fazia o seguinte, ele dizia, eu não estou descumprindo a medida, mas ele criava um perfil falso no Facebook e ele se fazia passar por ela. E aí ele entrava na página dele e passava a xingar, enfim. E aí, a pretexto de que ele estava sendo xingado, ele, em contrapartida, falava, essa vagabunda, você que me traiu, enfim. E ela ficava desesperada, porque... E quando ele era arguido, ele falava, mas eu não estou descumprindo a medida, porque eu não entrei em contato com ela, eu não falei com ela, não fui eu que mandei essa mensagem, foi ela que mandou para mim. Então... A partir daí, a gente tem que justamente procurar o IP, só que para você pedir, naquele momento, uma prisão preventiva pelo descumprimento também é complicado. Então, são fatos novos que fazem com que a gente tenha que realmente aprender para conseguir, enfim, assegurar melhor o direito das vítimas, né? E também dos adolescentes é muito grande, de vítimas que de nude, enfim, que terminam o relacionamento, depois ficam sabendo que o vídeo foi exposto, se você não for minha, vou mandar para todo mundo, e aí por aí vai. Mas agradeço imensamente. As perguntas, quem quiser fazer, vai passar o microfone? O microfone está ali, quem quiser fazer perguntas. Ali. Perceber qual o grau de confiabilidade desses sites de pesquisa de consumidores. Porque por exemplo, eu respondo ao Conecta, por exemplo, mas já recebi vários outros propostas para participar de pesquisa. Eu quero saber qual a confiabilidade desses sites de pesquisa. De pesquisa do consumidor, Exato. O senhor diz? Isso. Bom, depende. Nós temos diversos sites que são mais conhecidos e que fazem efetivamente pesquisas e entrevistas com consumidores para avaliar marcas e avaliar produtos ou serviços, por exemplo. Eu conheço diversas instituições que fazem esse tipo de trabalho. Nunca presenciei um caso, por exemplo, de uma instituição que tivesse sido criada falsamente para induzir consumidores em erro, por exemplo, ou até para prejudicar um consumidor, né? Um concorrente, por exemplo, se aquele produto for mal avaliado ou se aquele serviço for mal avaliado de uma forma proposital. Mas eu recomendo pesquisar sempre no próprio Google, ou no Yahoo, no Bing, em buscadores, o que as pessoas falam sobre esses sites, para que você se sinta seguro no momento de dar a sua opinião, ou de participar, ou de fazer uma publicação para contribuir com aquela plataforma. Né? Perfeito, obrigado. Nada. Doutora, quando a senhora falou sobre curtir e compartilhar, eu tenho uma dúvida. Porque quando a pessoa vai, por exemplo, se compartilhar, ele talvez teve a intenção de passar aquela mensagem ruim para frente, né? De repente pode ser um crime que está desenrolando ali naquela mensagem. E tem a questão do curtir. Porque, por exemplo, o celular, né, a pessoa faz muita troca de mandando esses videozinhos nojentos, né? Que é uma chatice, né? De repente você abre um vídeo desse, você curtiu. Quer dizer, eu acho que a parte de curtir já é bem mais sensível, né? Eu tenho essa impressão, do que compartilhar, né? É verdade. Tanto que, nesses casos, os juízes eles levam em consideração a proporção daquele ato, né? Para determinar o valor da indenização, por exemplo. Então, tem um caso que é bastante famoso, que é o caso de um veterinário, que foi o primeiro caso em que houve a condenação daqueles que compartilharam a publicação. Foi um caso de um veterinário que foi atacado na rede social por uma pessoa que dizia que ele matava
cães e outros animais de estimação, porque ele decidia em algum momento que ele deveria sacrificar esses animais. E essa informação era mentirosa. Alguém publicou isso sobre ele na internet com o objetivo de prejudicar a reputação dele. E algumas pessoas que viram essa publicação se sentiram extremamente revoltadas, porque havia ali uma denúncia de maus tratos aos animais. E compartilharam essa publicação e curtiram, quando você aperta lá na mãozinha de curtir. Cada vez que você curte uma publicação, você gera mais relevância para ela. Plataformas como o Facebook, por exemplo, tem uma ordem em que eles mostram ali na sua timeline, na sua página, as publicações que foram feitas. A tendência é que as publicações mais curtidas sejam mostradas primeiro. Então, elas ganham mais relevância. E aquela pessoa que compartilha a informação e não verificou se ela é verdadeira, ajuda a propagar aquela inverdade, ou aquela informação que, nesse caso, causava prejuízo para o veterinário. Então, esse foi um primeiro caso julgado aqui pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em que o juiz decidiu o seguinte: quem publicou deve ser responsabilizado de uma forma mais dura, então o valor da indenização será maior. Aqueles que compartilharam ou curtiram e, por isso, ajudaram a gerar relevância para aquela publicação, também devem ser responsabilizados, mas de uma maneira menos dura. Então, o valor da indenização acabou sendo menor para essas pessoas e maior para quem gerou esse boato ou publicou esse boato. Então, existe essa proporção no momento de o juiz avaliar quem deve ser responsabilizado e por quanto, a depender do grau de prejuízo que essa pessoa causou. Entendi, obrigado. Nada. Doutora, eu faço parte de grupos do WhatsApp, por exemplo, nos quais eu não conheço todas as pessoas que estão ali. E, frequentemente, essas pessoas compartilham conteúdos, enfim. É possível que, em algum momento, eu me depare, por exemplo, com um conteúdo ilegal de alguma forma, por exemplo, uma exploração ilegal da imagem de uma criança, etc. O que eu, que não publiquei essa imagem, o que eu posso fazer com ela? Como é que eu faço, por exemplo, chegar ao conhecimento, eventualmente, daquela pessoa que aquilo está sendo... Já aconteceu, assim, em um grupo houve a exposição de uma foto íntima e eu conhecia aquela pessoa, era uma pessoa de um círculo de amizade comum, e eu avisei essa pessoa que aquilo estava acontecendo. Agora eu me pergunto, e se eu não sei exatamente quem é aquela pessoa, o que eu devo fazer? Muito boa pergunta, inclusive porque você mencionou a questão de uma eventual exploração de uma criança, né, por meio desse tipo de grupo. Existe uma previsão legal no sentido de que, se você tiver acesso a uma imagem de uma criança sendo explorada, eventualmente até sexualmente, ou num ato de nudez, ou um ato sexual, você tem o dever de noticiar esse acontecimento ao Ministério Público ou às autoridades competentes, que devem investigar a procedência daquela imagem. Inclusive, porque ter acesso e o simples fato de armazenar essa imagem, por exemplo, no seu telefone, caracteriza crime. E esse é um exemplo atrelado à criança, mas pode ser que uma imagem de um adulto seja compartilhada ou que outro tipo de crime seja divulgado por meio desses grupos, né? Ou até um ilícito de outra natureza, né? De outra natureza, exatamente. O ideal é sempre, tomando ciência de que algo ilícito foi cometido, civil ou criminal, que a autoridade policial seja notificada, que o Ministério Público seja acionado para investigar. E aí você estaria exercendo o seu papel de cidadão, de garantir que aquela pessoa seria responsabilizada, né? Existe, obviamente, uma dificuldade técnica, principalmente envolvendo o WhatsApp,
com relação à identificação de todas as pessoas que fazem parte desse grupo, ou com relação à interceptação dessas mensagens que são encaminhadas, ou observação das mensagens que são encaminhadas por meio desses grupos, porque o WhatsApp alega que toda a comunicação que ocorre entre esses grupos é criptografada, de ponta a ponta. E, por isso, ele não armazena nada no servidor dele. Então, em algumas medidas que se iniciaram para responsabilizar pessoas que estavam compartilhando conteúdo ilícito por meio desses grupos de WhatsApp, em muitas delas não houve sucesso, justamente pela incapacidade técnica do WhatsApp de fornecer essas informações para os órgãos que investigam esses ilícitos. Mas, muito provavelmente, pode se tratar de uma resistência desse provedor de internet ao fornecimento dessas informações, até porque, se ele abrir um precedente, ou se o provedor começar a fornecer para as autoridades todo o conteúdo que é transitado ali, certamente ele perderá muitos dos seus clientes, ou muitos dos seus usuários, porque esses usuários sentirão que eles poderão ter a sua privacidade violada em algum momento. Então, é da natureza desses provedores de internet que resistam, dizendo que eles não conseguem, tecnicamente, interceptar ou confirmar que esse tipo de conteúdo foi circulado no seu servidor, por exemplo. Mas nós já temos notícia de casos em que o WhatsApp colaborou com o Ministério Público e conseguiu fornecer essas informações, confirmar que o usuário titular do telefone tal, na data tal, no horário tal, compartilhou a imagem tal. Então, principalmente com relação ao WhatsApp, é tudo muito novo para a gente na esfera jurídica. A gente vem tentando construir jurisprudência e tentando obrigar o provedor a colaborar com essa produção de provas, né? Ainda é muito difícil responsabilizar usuários de grupos que compartilham esse tipo de conteúdo ilícito. Mas eu te diria que, como cidadão, o dever que você tem é de noticiar esse acontecimento para a autoridade policial ou para o Ministério Público, para que possam, eventualmente de outras maneiras, sem depender do WhatsApp, investigar o que aconteceu e responsabilizar a pessoa que cometeu esse crime. Eu recebi um vídeo de uma pessoa, via WhatsApp, uma advogada, que tinha recebido de uma outra pessoa uma denúncia, um vídeo de pedofilia. Não aparece, obviamente, o pedófilo, aparece só a criança sendo abusada. É possível identificar, pelo vídeo, o IP, a origem desse vídeo, uma investigação feita unicamente com base no vídeo? Porque essa sequência de usuários eu não tenho, eu tenho só o vídeo. Exato. Eu veria duas linhas de investigação a partir desse relato. A primeira delas, não é possível identificar o IP pela análise do vídeo, mas é possível que, por meio de uma perícia técnica, sejam explorados os metadados dessa imagem ou desse vídeo. Os metadados são comandos que foram dados naquele arquivo para compartilhamento daquele arquivo ou para armazenamento dele em alguma pasta, em um dispositivo, por exemplo. E pode haver ali, nessa linguagem de código, algum indício que nos leve a alguém. Nós já tivemos, por exemplo, um caso de um blog anônimo em que várias imagens foram postadas nesse blog e, por meio da análise dos metadados dessa imagem, que é feita por um perito em informática, nós descobrimos que nos metadados havia o apelido de um hacker que se dizia responsável pela imagem. E aí, pesquisando na rede, na internet, sobre esse hacker, nós achamos o grupo ao qual ele pertencia e, portanto, onde poderíamos localizar ele. Então, não existe o IP, mas podem existir nos metadados outras informações que nos levem à origem, por exemplo, da criação daquele vídeo ou do compartilhamento daquele vídeo. Uma outra linha seria tentar buscar a origem desse compartilhamento,
que é uma linha muito mais difícil, né? Porque o WhatsApp já passou por 500 pessoas. Já passou por muitas também. pessoas. E aí sim, conseguindo chegar na origem de uma publicação, buscar e aprender um telefone para verificar da onde partiu aquele conteúdo, né? Mas assim, eu queria saber se alguma informação inserida nesse vídeo, ou um metadado, alguma coisa, porque é um caso de abuso de uma criança muito pequena e, obviamente, é um pai ou um padrasto, porque ele fica muito à vontade com a criança, muito à vontade na casa, e esse abuso vai continuar, né? Então, a gente precisaria fazer alguma coisa. Mas a ideia seria identificar alguma informação que pudesse ser obtida naquele vídeo. Isso. Eu acredito que o caminho ideal seria a análise dos metadados dessas imagens, para verificar se ali existe alguma informação que possa nos levar à origem, né? Existem outras ferramentas de monitoramento de conteúdo no mercado, e algumas delas são utilizadas, inclusive em Deep Web, né? Em que elas criam uma espécie de hash daquele vídeo ou daquela imagem. O que é um hash? Toda imagem ou todo vídeo, ele tem uma espécie de um número de RG, que identifica ele, unicamente. Se eu gerar esse hash dessa imagem, eu consigo pesquisar, monitorar a rede ou a internet para verificar onde mais aquela imagem ou aquele vídeo foi compartilhado ou reproduzido. E aí montar um banco de dados para, eventualmente, se encontrar isso numa página pública, quebrar o sigilo e identificar quem que publicou aquilo, né? E geralmente essas imagens, por se tratarem de pornografia infantil, enfim, não são compartilhadas em rede aberta. São compartilhadas em Deep Web, que é a internet profunda, que tem um acesso mais difícil e que muito comumente é utilizado por criminosos para diversas outras finalidades, né? E existem alguns peritos em informática que fazem esse trabalho de rastreamento, de levantamento de conteúdo similar, para aí sim buscar outros canais por meio dos quais tenha sido compartilhado esse vídeo, essa imagem, e uma outra medida de quebra de sigilo possa viabilizar uma identificação, né? Eu veria o caminho da análise dos metadados como uma possibilidade. Obrigada. Nada. Doutora Samara, doutora Tatiane. Duas coisas. Uma, a senhora acha que o Marco Civil, que é datado de 2014, tem algumas falhas que precisam ser melhoradas? E a segunda é o seguinte: qualquer um aqui dessa sala que está na rede social e que der pedofilia, nudes, qualquer coisa, vai ver milhares, milhões de imagens. Quer dizer, estamos num mar sem timão, posso dizer assim? Num mar onde qualquer um coloca qualquer coisa? Bom, vamos lá. Sim, existem falhas no Marco Civil da internet. Eu vou mencionar duas delas, por exemplo. Existe uma previsão no artigo 19 que fala que sempre que um provedor for acionado para remover um conteúdo ilícito do ar, ele só poderá ser responsabilizado pela não remoção desse conteúdo mediante a ordem judicial. Qualquer um que descumprir a ordem judicial pode ser responsabilizado. Então, por que um provedor que tem lá nos seus termos de uso regras que ditam como que o portal dele deve ser utilizado, que tipo de comportamento é aceitável e que tipo de comportamento não é, precisa de uma ordem judicial para tirar algo do ar que é nitidamente ilícito, né? Então, no meu ponto de vista, o artigo 19 tem uma falha enorme e o legislador perdeu a oportunidade de permitir e de viabilizar a remoção extrajudicial de conteúdo da internet. Uma outra crítica é o artigo 11, por exemplo. O artigo 11 fala que tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Ele fala que toda empresa que tenha uma filial aqui no Brasil, mesmo que a sede seja estrangeira,
ela responde pela legislação brasileira. Então, por exemplo, o Google. O Google ele é uma empresa natural dos Estados Unidos da América. Ele tem uma filial aqui, uma empresa aqui no Brasil, que é uma representante comercial. Como ele tem uma sede aqui, se ele for obrigado por ordem judicial a fornecer um registro eletrônico ou a remover um conteúdo do ar, ele deve cumprir essa ordem. Mas esse artigo trouxe uma condicionante, que é muito perigosa. Ele fala o seguinte, que para que o provedor atenda a ordem judicial, algum tipo de dado deve ter sido tratado aqui no Brasil, ou algum terminal brasileiro deve ter sido utilizado para transitar esse dado aqui no Brasil. Então, a gente tem enfrentado algumas dificuldades, por exemplo, quando a gente tem um caso de um diretor de uma companhia que recebe ameaças por e-mail, um e-mail @hotmail, que é de responsabilidade da empresa Microsoft, mas todos os terminais, que são os computadores utilizados para enviar essas mensagens, estão fora do Brasil. E aí, a Microsoft tem sede aqui, no Brasil. Mas quando eu digo Microsoft, você precisa respeitar a legislação brasileira, me fornece esses IPs, a Microsoft fala, não existe IP de terminal brasileiro. Os IPs são todos de computadores estrangeiros. Portanto, eu não preciso cumprir a legislação. Portanto, eu não vou criar esse precedente. Portanto, eu não vou fornecer esses dados nos autos. E aí a gente começa uma guerra enorme de execução de multa por descumprimento de ordem judicial, de envio de ofício para o Ministério Público para apurar crime de desobediência de ordem judicial, para pressionar esses executivos aqui no Brasil a tomarem uma decisão institucional de cumprimento da ordem, né? Essas são algumas das críticas. E com relação ao segundo comentário, foi a questão da publicação de todas essas imagens que você encontra públicas hoje em qualquer buscador e que muitas delas violam direitos de terceiros, ainda há uma cultura aqui no Brasil de que apenas o titular daquele direito que foi violado possa pedir ao provedor que remova aquela imagem. E, às vezes, vamos supor que publicaram uma imagem minha lá na internet e isso viola os meus direitos. Só eu, a titular, posso pedir a remoção daquele conteúdo. Mas esse conteúdo é compartilhado de forma tão veloz, tão rápida, tão descontrolada, que, às vezes, nem eu sei onde aquilo foi parar. E, portanto, em razão desse tipo de situação, já existem projetos dos grandes provedores de internet, como o Google, o Facebook, etc., de filtro prévio de conteúdo. Houve uma resistência enorme por parte dos provedores a iniciar esses projetos, mas hoje o Google, por exemplo, já põe em prática um filtro atrelado a imagens atreladas à pornografia infantil, em que o servidor identifica aquelas imagens, que aquelas imagens são ilícitas, e ele sequer permite que elas sejam publicadas na internet. Quando você clica lá para publicar a imagem, ela passa primeiro pelo servidor do Google para depois ficar online, né? E lá no servidor existe esse bloqueio. E o Facebook, recentemente, começou a falar em filtro de notícias falsas, em razão de toda a polêmica gerada lá nos Estados Unidos, agora na eleição entre Trump e Hillary, né? Porque houve uma alegação de que notícias falsas teriam sido veiculadas para prejudicar Hillary e que isso teria feito o Trump ser eleito ou ajudado a eleição do Trump. E aí o Facebook começa a falar em filtro prévio de conteúdo para analisar notícias falsas e começa a falar na contratação de uma gama enorme de jornalistas para fazer uma análise prévia de todo esse conteúdo, para que eles possam ensinar um robô a analisar esse conteúdo e filtrar, em razão da quantidade de conteúdo, tem que ser um robô, né? Nenhum humano consegue vencer a quantidade de publicação na internet, para tentar evitar que esse conteúdo ilícito seja publicado. Mas o cenário que a gente tem hoje é de que, para que um conteúdo seja removido do ar, o próprio titular, que teve o direito violado, precisa requerer aquela remoção, e muitas vezes judicialmente, porque extrajudicialmente não é possível.
São duas questões, doutor. Uma é, a senhora falou sobre remoção de conteúdo. Eu lembrei que ano passado eu vi uma publicação no Facebook que eu fiquei assim bem chocado, que era uma criança de uns 11 anos que tinha sido pega fazendo alguma coisa errada, furtando, e ela foi agredida. E aí a postagem daquele vídeo, né? E aí existe uma ferramenta dentro do Facebook que você denuncia vídeos que são... Denúncia do conteúdo abusivo, né? Isso. Eu denunciei acreditando que aquilo seria removido, uma coisa absurda, né? Eles agrediram a criança. E aí a minha surpresa foi depois de algumas horas dizendo não, que não é abusivo aquilo lá, está tudo certo. Que aquele conteúdo não viola as políticas da plataforma. Exatamente. Existe um caso muito famoso recentemente de venda de drogas por meio de uma plataforma de rede social. E os usuários denunciaram a venda desses entorpecentes e a plataforma respondeu dizendo que aquele conteúdo não violava os seus termos de uso. Então, há uma avaliação que a gente não tenho certeza se é feita por humanos ou por robôs, acredito que por robôs, antes de haver a remoção desse conteúdo, e essa avaliação é muito precária. Agora, uma outra coisa, a senhora falou sobre a questão de identificação de IP, o artigo 11 aí do Marco Civil, né? A pessoa que acessa, por exemplo, você tem a ferramenta que você pode usar acessando um proxy, um servidor proxy externo. Isso é possível rastrear isso aí, a pessoa que faz isso, porque ela vai fazer isso para deliberadamente prejudicar o outro, né? Então, é uma atitude criminosa, né? Até para decifrar um pouquinho o que foi dito, né? O que é um proxy? O proxy é uma ferramenta que existe na internet que te possibilita mascarar o seu IP. Então, eu tenho um IP da Vivo, estou navegando na internet, não quero ser identificada. Existem serviços chamados de proxy, em que eu substituo o meu IP por um IP de um servidor estrangeiro, e aí eu passo a navegar anonimamente, porque o IP eventualmente identificado será o desse servidor e não o meu. Por que isso existe, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o anonimato não é vedado. Ele é permitido. As pessoas podem agir anonimamente lá. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a Constituição veda o anonimato, no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Então, aqui nós temos como requerer judicialmente a identificação de alguém. Lá, não. Lá, a pessoa pode usar um proxy e se esconder totalmente quando pratica um ilícito. É possível identificar? É possível. É muito mais difícil. Porque o caminho que eu preciso percorrer é mais longo. Existem provedores que disponibilizam esse serviço de máscara de IP que são acessíveis, e existem outros que dizem que fornecer essa informação contrariaria as suas próprias políticas e não fornecem. Mas nós já tivemos casos em que, por exemplo, nós quebramos o sigilo de uma página falsa, chegamos num IP, e pesquisamos esse IP no Registro BR ou no RUIS e verificamos que esse IP pertencia a uma empresa que prestava serviços de máscara. Aí nós interpelamos extrajudicialmente essa empresa, perguntando qual IP brasileiro tinha se utilizado do IP dela como máscara naquela data e naquele horário. E a empresa respondeu, é um IP da Vivo. Então, eu tenho uma escada em que, nesses casos, eu preciso subir mais um degrau. Depende da boa vontade também da empresa. Depende da boa vontade do provedor. Senão... Exatamente isso. Existem proxies, empresas que prestam esse tipo de serviço nos Estados Unidos, mas existem na China, na Rússia, na Índia. E aí, muitas vezes, é extremamente difícil receber um retorno, uma resposta. Uma informação que é importante é que, geralmente, quem pratica um ilícito... Vamos pensar aqui na hipótese de alguém que envia um e-mail anônimo. Geralmente, essa pessoa se utiliza do proxy para criar o e-mail e para enviar a mensagem ofensiva ou ilícita. Porque, naquele momento, ela se preocupa em mascarar a identidade dela. Só que, geralmente, essa pessoa não tem o conhecimento tecnológico ainda de entender que, quando ela acessar o e-mail para verificar se houve uma resposta, por exemplo... também fica registrado lá o IP de acesso. Então, geralmente, é muito comum que, em casos de e-mail anônimo,
quando a gente quebra o sigilo daquele provedor, chega assim para a gente: o IP de criação do e-mail, proxy. O IP de envio da mensagem, proxy. E aí, em algum momento, aquela pessoa acessou o e-mail curiosa para verificar se alguma resposta tinha chegado, aquele e-mail que ela enviou. E aí, sim, um IP que a gente chama um IP quente, que é o IP que vai nos levar à conexão verdadeira utilizada para a prática daquele ilícito. É muito comum. E aí, a gente seleciona esses IPs quentes, descarta os IPs proxy, de máscara, e quebra o sigilo só daqueles que são quentes para seguir com a investigação. Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Todos nós aprendemos muito hoje. A senhora sempre muito bem-vinda aqui no Ministério Público. Estamos sempre de portas abertas, até porque a gente aprende muito, né? É uma matéria super específica que realmente a gente não conhece tão bem. Contem Eu agradeço. Comigo. Vamos encerrar, então. E à tarde nós temos outra palestra, não é isso? Outro evento às 2, né? Cinema com pipoca à tarde, às 2 da tarde. Muito obrigada. Reforçando o aviso da doutora, avisamos que às 14 horas retornaremos com a sessão da tarde com pipoca, com a apresentação do filme Precisamos Falar com os Homens, uma jornada pela igualdade de gênero. Obrigado.